Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Tem uns gritos lá fora, assim, uns gritos de... Poderia ter sido um jovem, né, um rapaz. Gritava desesperado: me ajude, socorro. Aí eu pensei, poxa, estão fazendo alguma coisa com ele, né? Deve ser algum criminoso, algum usuário, né? Pensei assim, a gente julga, né? Aí imediatamente o Espírito Santo falou para mim assim: esse grito que você está ouvindo é o grito da alma de alguém desesperado, cansado, clamando por socorro sem saber a quem clamar. E há muitas almas por aí clamando, desesperados, pelas ruas, pelos valados. Ok? Mas e dentro de casa? Às vezes você tem uma família numerosa, às vezes mais de um filho, às vezes mais alguém vive na casa, mas você anda de um lado para o outro sozinho, vazio. Há pessoas, talvez aqui mesmo nesta manhã, que talvez estejam cansados de lutar por um casamento falido, fracassado. Sabe quando nós trazemos uma mensagem aqui no altar, tanto eu quanto os outros pastores, né? Eu e pastor Áureo que fazemos o atendimento aqui diariamente, né? Então, nós vamos observando assim naqueles momentos ou naquela semana o que é que está acontecendo, né? Então, muitos problemas são semelhantes, muitas situações são parecidas. Então nós percebemos que aquele é o caminho, né? Que Deus quer tratar com a igreja naquele momento. E eu tenho atendido aqui muita gente com problemas emocionais, cansados mesmo. Pessoas que trabalham, que lutam, que conquistam, pessoas bem-sucedidas em outras áreas, mas pessoas cansadas até mesmo de viver. Pessoas falando até mesmo em autoextermínio. Há pessoas cansadas de procurar emprego. Talvez a idade tenha chegado, talvez o seu chão foi tirado de uma hora para outra, houve um problema na empresa, uma falência, ou uma situação, entrou uma nova chefia que está prejudicando, o ambiente já não é mais salutar, então as pessoas acabam saindo e tentam se aventurar e não conseguem. Pai de família que anda procurando alguma coisa para trazer sustento e pagar as despesas, não consegue encontrar. Chega um momento, cansei disso. Há muitos jovens cansados pela pressão que a sociedade impõe sobre eles para que sejam perfeitos. Muitas vezes nós, pais, falhamos. Sem perceber, nós imputamos aos nossos filhos uma obrigação de serem melhores do que nós fomos, esquecendo-nos de que outrora nós erramos, nós falhamos, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos resgatou e não nos colocou carga nenhuma. Então por que colocar sobre os mais novos, mais jovens, né? Nós temos que fazer uma leitura da sociedade, o momento em que os jovens e adolescentes estão vivendo hoje. A cultura do Brasil mudou, é muito complicado. O que serviu para nós, no caso para a minha geração dos 50 anos ou mais, já não serve mais para essa geração. Então nós temos que fazer uma leitura, tentar compreender, tentar encaminhá-los, sem pressioná-los, sem perdê-los. Mas tem jovens que estão desesperados.
não aguento mais. Porém, em contrapartida, há idosos cansados da solidão. Que tristeza! Alguém que constituiu uma família, alguém que trabalhou, lutou a vida inteira para construir, para formar, para encaminhar seus filhos, deu suporte aos netos, e agora, quando a vela está quase apagando, quando o fio dourado está quase rompendo, essa pessoa se encontra dentro de casa, sozinha. Às vezes um viúvo ou uma viúva, os filhos bem-sucedidos em alguma parte do mundo, netos caminhando para lá e para cá, e esse idoso, sozinho, conversando com as paredes, cansados. Também há pais cansados de proteger os filhos. Lutam, mas chega uma hora, eu desisto, não aguento mais. Aqui também, no ministério, não é incomum encontrarmos pastores, líderes, cansados de cuidar das ovelhas, enquanto das suas lágrimas ninguém cuida. É a realidade. O mundo está assim. O mundo está cansado. Por isso a palavra do Senhor Jesus é tão atual, é tão contemporânea, é tão eficaz quando Ele fala: venham a mim. Você que se encontra em alguma dessas situações ou parecida, você que está cansado da vida, cansado de tantas coisas, tantas lutas, tantas pessoas, tantas situações. Alguém disse: eu quero folga, eu quero ficar longe de pessoas, estou cansado de pessoas, preciso me isolar. Essa pessoa está com um sério risco de um transtorno mental aí, mais grave. Mas veja que Jesus, Ele não oferece primeiro uma solução para os problemas. O que Jesus oferece é a sua presença. Ele não fala assim: eu vou resolver isso aí. Não, embora Ele resolva, mas Ele não fala primeiro isso. Ele diz: vem a mim. Está cansado, está oprimido, não aguenta mais, vem a mim. Então Jesus oferece-se a si mesmo, a sua presença. Porque muitas vezes Deus não muda imediatamente a situação. Primeiro Deus quer mudar a pessoa que está enfrentando aquela situação. Porque se Ele mudar a situação e não mudar a pessoa, outras situações semelhantes ou piores virão. E a coisa não mudou, não adiantou. Se Deus resolver o problema de um pecado, isentando a pessoa assim da responsabilidade por um erro, sem que a pessoa seja transformada, de que vai adiantar? A pessoa vai cometer outros pecados piores. Então Deus muda primeiro a pessoa. E no caso das situações que envolvem os sentimentos, as emoções, a alma, primeiro Deus quer tratar a pessoa. E para tratar a pessoa Ele fala: venha a mim. O cansaço do corpo não é o mesmo cansaço da alma. Depois de um dia pesado de trabalho, ou de, de prática, de atividade física, alguma situação qualquer, toma-se um banho e vai deitar, dorme e descansa. O corpo acorda bem no outro dia, né? Nada melhor do que uma boa noite de sono. Muitas horas, né? Dormir até que o sono acabe sozinho, né? Ai, que vontade disso.
Poder deitar e acordar só quando acabar o sono. Mas existem pessoas que dormem 8, 10, 12 horas e continuam cansadas. E por que isso acontece? Porque o corpo descansou, o físico repousou, mas a alma, a sede das emoções, dos sentimentos, que a Bíblia chama de coração, está cansado, não descansou. A Bíblia fala de alma no sentido do nosso interior, todas as suas emoções, aquele choque de emoções, os pensamentos, os desejos e a nossa vida espiritual diante de Deus. Quando a pessoa cansa, esse cansaço, ele dá algumas indicações, alguns sintomas. Primeiro, a pessoa tem uma irritação constante, vive irritado. Qualquer pé de galinha dá uma sopa, é isso, né? Dá uma canja. Os mais novos nem sabem o que é sopa de pé de galinha. Mas é bom, é colágeno, viu? É muito bom. Tem pessoas que basta uma conversão errada no trânsito, ou alguém passar sem dar uma seta, ou alguém buzinar quando o semáforo acabou de abrir, por um segundo você deu uma desacordada e alguém já... né? Aquilo já vira um caos absoluto. E tragédias têm acontecido pela falta de paciência, pela irritação, mas muitas vezes são pessoas que já estão no limite, cansadas, como é o caso de policiais, professores que vivem no limite, pessoal de saúde que vive batendo biela, né? É muita pressão, muita coisa, e outras profissões também. Mas esse interior, ele pode ficar sobrecarregado, e aí você perde a alegria nas coisas mais simples, aquilo que te dava satisfação, felicidade. Como o pastor Rogério falou outro dia, a alegria de abrir a janela e ver um pássaro, né? Um pássaro diferente, bonito. Às vezes a gente fica olhando aqui que vem um casal de tucanos, uma árvore aqui, e a gente fica ali que nem bobo olhando os tucanos. Lindo, né? Escutando os gritos, o grito feio dele, mas ele é bonito, mas o grito dele é feio, né? Mas é perceber Deus nas pequenas coisas, ter alegria nas pequenas coisas, né? Acordar, dar um bom dia para alguém dentro de casa, um beijo, um abraço, né? Acordar e fazer um carinho no cachorrinho ou no gatinho, não chutá-lo, né? Sair para fora, ver algum vizinho, bom dia, como vai, tudo bem? No trabalho, cumprimentar alguém. O fato de alguém te mandar uma mensagem, seja lá uma figurinha, aquelas copiadas que vai para 50 pessoas, mas recebe uma figurinha daquela, você, lembrou de mim, mandou uma figurinha, pelo menos lembrou, né? Mas aí quando a pessoa está cansada, pelo contrário, tudo isso traz revolta, ira, indignação, reclamação. Uma sensação de vazio também é um sintoma do cansaço da alma. Também a dificuldade em perdoar, guardar mágoa, rancor. Outra coisa que pode produzir um cansaço da alma, um estresse, é o medo, a incerteza quanto ao futuro. O que vai acontecer, né? O que vai ser de mim? Esses dias começaram a me mandar bastante mensagens oferecendo jazigo, né, no cemitério. Nós já temos aí o plano funerário, né? Nem quero falar disso aí que dá azar, né? Mas começaram a mandar demais, promoção, não sei o que, tal lugar, tal cemitério. Aí você entra uma vez para olhar, daí parece que a inteligência artificial começa
mandar toda hora, né? Falei, que é isso? Estou me agorando, né? Que é isso? Daí comecei a pensar, puxa, mas veja bem, estou com 56, e aí? Nada. O medo, a incerteza do futuro pode trazer um cansaço na alma, né? Outra coisa é a ansiedade permanente. A ansiedade torna-se uma patologia muito grave, uma doença terrível. Hoje em dia é comum as pessoas dizerem, eu sou assim porque eu tenho TDAH, né? Eu tenho hiperatividade, daí eu tenho que tomar Ritalina, Rivotril, outros Gardenal, não sei o quê. Há uns anos atrás não tinha nada disso, né? Se o piá era muito espoleta, era bom, né? Sinal que tem saúde, né? Graças a Deus que ele é assim, tem saúde. Não era assim que falava? Você ficava muito amoadinho, muito quietinho, já tinha um problema, né? Agora você era muito, né? Você tinha cara de ser espoleta, né? Viu? Todos nós, né? Tempo que brincávamos na rua, subíamos em árvores, soltávamos pipa o dia inteiro, né? Catávamos fruta no vizinho, jogava bola até não aguentar mais, estourava o dedão, chutando o chão, né? Éramos menos estressados. Mas hoje é tela, é jogo, é janela fechada, quarto escuro, ansiedade permanente e duradoura. Outro sintoma de uma doença da alma é o desânimo sem motivo aparente. A pessoa fala, estou desanimado, mas não sei porquê. Não sei, estou com desânimo, nada me satisfaz. E aí vem a falta de esperança. Você tem fé em alguma coisa? Tem, né? Mas não espera nada. E pasmem os senhores e senhoras, todos esses sintomas eles podem aparecer até numa pessoa com uma fé sincera, verdadeira. Isso pode indicar um sofrimento espiritual. Claro que às vezes pode estar ligado a alguns sentimentos, algumas situações de saúde mesmo, física, né, mental, que aí precisa de um cuidado profissional, espiritual, acompanhamento médico, né? Buscar um psicólogo, um médico, um psiquiatra, isso não é errado, né? Quando for necessário. Mas isso não pode diminuir a nossa confiança em Deus. Deus também tem os seus meios de cuidar da nossa alma cansada, tem a sua sabedoria e tem instrumentos para isso. Quando eu falei para você, olhe para a pessoa do lado e veja se está tudo bem com ela, né? Muita gente segurou, falou, não, por que ele foi falar isso, né? Se a gente continua conversando, daqui a pouco a pessoa desanda. Estava atendendo uma senhora esses dias, irmã da igreja, contando uma certa situação, e enquanto estava conversando com ela, era pela uma criancinha dela que estava com um problema de saúde. Eu ia orar pela criancinha, mas conversando com essa senhora, ela começou a entrar em outros assuntos familiares, e aí ela desandou. Na verdade ela trouxe a criança como um pretexto, né, para poder ter um acesso. Às vezes a pessoa fica meio retraída, não sabe como conversar, mas ela trouxe a criança, aí através daquilo ela foi falando e desandou. E aí falou coisas assim que, embora nós conheçamos a pessoa nos cultos, né, no cotidiano da igreja, não imaginávamos essa pessoa nessa situação. A alma cansada sempre chora, mas às vezes não exteriormente, chora por dentro. Às vezes a alma cansada sorri na igreja. Como é gostoso chegar em todos os cultos e cumprimentar todos os diáconos, né? E ver aqueles sorrisos, né, de vocês, né? O sorriso de vocês é uma vitamina para nós, né? Nós chegamos aqui, cumprimentamos. A grande maioria nós conhecemos já pelo nome, graças a Deus, né? Alguns mais novos a gente vai aprender. Mas é gratificante chegar
né? Eu vi ali a doutora Roberta, o pessoal do louvor, a gente chega aqui e vê a alegria deles, né? O sorriso. Os irmãos mesmo, oi, tudo bem, pastor? Oi, tudo bem, irmão? Tudo jóia? Mas às vezes, atrás desse sorriso, esta pessoa chora lá no travesseiro. Ela soluça quietinho. Como quando, eu fico dando exemplos, vou lembrando assim, já vou correr, né, com o tempo. Eu lembro quando eu entrei no exército, há muitos anos atrás, o tempo lá da pré-história, né, do Homem das Cavernas. Lá. Entrei, aí quando nós entramos, eles falaram, agora vocês estão de quarentena aqui. Ficar 40 dias sem sair do quartel. Hoje acho que não tem mais isso, né? Naquele tempo era ali que o filho chorava e a mãe não escutava, né? Nós entramos naquela primeira noite, recebemos as orientações e fomos deitar. Aí no próximo dia, 5 horas da manhã, tocou a corneta, a alvorada. E aí começou aquela doideira, né? Das 5 da manhã até as 10 horas da noite. Aí às 10 horas da noite eles falaram, agora é o toque de recolher. Todo mundo na cama. Não quero escutar um pio aqui. E o nosso alojamento tinha 100 soldados, né? 50 camas, beliches. Não quero escutar um pio aqui. Aí todo mundo cobriu a cabeça. E eu fiquei também, né? Coberto a cabeça, né? Com medo, né? E aí só escutavam os soluços assim. Lá, aqui, né? Aqueles adolescentes, né? Cheios de coragem, 18 anos, né? Ah, eu faço, eu posso, né? Depois da primeira jornada dos 40 dias, já começaram a se desmanchar, né? E foi lá que eu aprendi esse ditado: aqui o filho chora e a mãe não escuta. Imagina como foi. Mas lembrei disso porque há pessoas chorando nas madrugadas afora. Enquanto você dorme e descansa, talvez no quarto ao lado alguém chora. Enquanto você dorme, talvez no travesseiro ao lado alguém chora. Enquanto você sorri, aqui aos olhos de todos, enquanto o pregador sorri, a sua alma está rasgada. Mas Jesus não condena o cansaço. Não é pecado isso. Perceba, algo maravilhoso quando Jesus diz assim: vocês não estão cansados porque lhes falta fé. Ele diz, venham. Ele não julga, ele não acusa, não condena. Está cansado, pastor Andres? Vinde a mim. Está cansado, pastor Alcimar? Vinde a Jesus. Está cansado, Claudete, minha esposa? Venha a Cristo. Está cansado? Há alguém aqui cansado na alma? Ou estou falando ao Léo para ninguém? Você que está escondido lá atrás. Janaína, estou te vendo, filha. Está cansada? Venha a Cristo. Vinde a Jesus. Nonô, estou te vendo aí, Nonô. Está cansada, filha? Venha a Cristo. Isso muda tudo. Cristo recebe as pessoas quebradas. Cristo recebeu Pedro depois da negação. Ele se arrebentou. Vem, Pedro. Cristo recebeu Tomé depois da dúvida. Eu só vou acreditar se eu enfiar meu dedo lá no buraco da barriga dele, lá na mão dele. Aí Jesus falou, vem, Tomé. Toca aqui, cara. Pode vir. Não vai doer. Cristo recebeu a mulher samaritana depois de tantos fracassos na vida sentimental.
matrimonial. Cristo recebeu a Maria Madalena, condenada pela sociedade, acusada de tudo. Cristo recebeu cada um de nós, e recebe ainda. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo jamais desprezou quem chegou machucado diante dele. Não é pecado você estar sofrendo, estar doendo. É ruim para você guardar para você somente isso. Não importa se você é um homem aí da geração dos anos 70, né? Os caras raiz mesmo. Eu sou dessa geração aí, né? Você também, né? Vocês também. Somos dos... Não tem frufru, né? É na foice, né? Forjado no formão mesmo. Ainda bem que encontrei uma mulher que me colocou nos eixos. Mas não é por isso que a pessoa não fique doente da alma. A coisa mais difícil que tem é um homem desmoronar. Ele fica guardando aquilo, né? Tem uns aí que não tem Cristo que vão sublimar aí com outras coisas, com bebida, com bar, com não sei o quê. Mas o cristão não, ele fica ali. Acorda de manhã, tem que dar seu suporte, a coluna forte da família, né? Tem que mostrar firmeza, mas está arrebentado. Mas quando o homem chega a desmoronar, aí a coisa está feia. Alguns nem desmoronam, alguns já recebem lá uma descarga poderosa e tem um infarto. As mulheres são mais fáceis de expor, né? Você começa a conversar, elas começam a falar dos seus sentimentos, das emoções, da alma e já, né? Cada um de uma forma, mas não dá para ficar guardando isso. Entenda, Jesus, ele está interessado em cuidar da sua alma. Jesus está interessado no teu bem-estar completo, corpo, alma, espírito. Jesus se importa com os seus sentimentos, com as suas emoções, seus pensamentos, com as suas crises. Quando Jesus falou assim, tomai sobre vós o meu jugo. Hoje quase ninguém utiliza essa palavra, né? Pelo menos aqui, talvez lá no campo, na zona rural, ainda em alguns lugares, né? Se use a palavra jugo, que era aquela peça de madeira que era colocada sobre o pescoço aqui, não sei se chama pescoço do boi, né? Que é essa parte aqui, de dois bois que puxavam o carro. Então aquela madeira grossa servia para que os dois pudessem equilibrar o peso e os dois carregar junto a mesma carga e caminhar na mesma direção. Quando Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, agora vocês não terão mais peso. Ele está dizendo, vocês não caminharão mais sozinhos. Essa imagem é extraordinária, irmão. O discípulo, ele caminha ao lado do mestre. E Cristo suporta aquilo que sozinho é impossível você suportar. Você está cansado, você não aguenta mais. Vinde a mim, diz Jesus, e tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para a sua alma. Eu vou carregar junto com você agora. Lembra daquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, né? De certa forma, ele estava demonstrando ali, olha assim, é juntos. O jugo representa relacionamento, direção e companheirismo. Jesus disse, aprendei de mim, aprendam comigo. Ele não apenas resolve problemas, ele transforma pessoas. Ele não diz assim, aprendam uma religião. Ele fala, aprendam comigo. O cristianismo não começa com regras, começa com relacionamento íntimo com Cristo. Aprender com Jesus significa aprender a confiar, aprender a esperar, aprender a perdoar. Aprender com Jesus significa aprender a descansar, aprender a amar, aprender a servir.
Quanto mais nos parecemos com Cristo, mais leve ficará a nossa caminhada. E para ser parecido com Jesus, eu tenho que me aproximar dele. Alguém disse assim: quanto mais perto de Jesus eu fico, mais parecido com ele eu me torno. Venha Jesus. Nesta manhã, que vergonha, pastor, estou na igreja há 1000 anos, sou líder disso, líder daquilo, professor disso, daquilo, pregador. O que vão dizer de mim? Ninguém vai dizer nada. Este é o lugar preparado pelo Senhor Jesus para cuidar da sua alma, para cuidar de você. Você é ovelha, Ele é o pastor. O descanso que Jesus oferece, Ele nunca prometeu a ausência de tempestades. Ele falou, né? Vocês vão ter lutas. Ele prometeu que estaria presente conosco no meio das tempestades. Os discípulos enfrentaram tempestades, Paulo enfrentou tempestades, Daniel enfrentou a cova, mas Deus permaneceu presente. Isso, glorifique ao Senhor Deus. O descanso para o cristão não significa ausência de problemas, significa a presença de Deus. É impossível estar em paz enquanto tudo parece desmoronar ao nosso redor. É complicado isso. Veja, nos dias de hoje, muitas pessoas passam horas e horas olhando as redes sociais e terminam o dia acreditando que a vida das outras pessoas é perfeita e a dela é um fracasso. Há casais morando na mesma casa que quase não conversam. Pais e filhos, como eu disse, que dividem a mesma mesa, mas cada um está olhando para uma tela diferente. Nunca tivemos tantas formas de comunicação, mas também nunca vimos tanta solidão. Jesus convida pessoas a ter um relacionamento verdadeiro com Ele e com os outros. Precisamos nos relacionar. Imagine só uma criancinha de 4, 5 anos tentando atravessar uma ponte estreita, aquelas pontes de corda, sobre um despenhadeiro altíssimo. Ela começa a caminhar e ela sente medo sozinha. Mas de repente ela olha para o lado e vê o pai dela. Então ela segura a mão do pai e começa a caminhar. A ponte continua estreita, perigosa e alta. O vento continua soprando, a altura continua a mesma. Mas o que mudou? A presença do pai. A segurança que ele traz. Nem sempre Jesus vai remover a ponte da sua vida. Você vai ter que passar por ela. Mas Jesus jamais vai abandonar quem passa pela ponte. Vinde a mim, segure a mão dele e passe em segurança. Já estou terminando. Uma pergunta retórica, ou seja, responda para si mesmo. Você está cansado? Você está cansada? Imagine se eu começar a perguntar pelo nome das pessoas, né? Cada dia eu sei mais nomes, né? Que bom, porque eu nunca tinha boa memória agora. Mas eu não vou perguntar. Você responde para si mesmo. Você está cansado? Você não aguenta mais? Talvez todos estejamos, né? Mas onde você tem buscado descanso? Há quem procure o descanso no dinheiro, na busca desenfreada de mais e mais e mais capital. Há quem procure o descanso no sucesso. Há quem procure em outras distrações. Mas nada disso consegue alcançar a alma do ser humano. Somente Cristo pode dizer: vinde a mim, e eu aliviarei a sua alma, e você encontrará descanso. Amém? Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!